Bom dia, paz do Senhor, dia 27 de março, quinta-feira, Bom devocional e dia, comunhão chegando. coisa boa, mais um dia aí para o Senhor falar com a gente. Deus abençoe sua quinta-feira, em nome de Jesus. Estamos nessa devocional no nosso Instagram, Comunhão e Adoração 2023, mas também no nosso canal do YouTube. Você está assistindo aí pelo YouTube, segunda a sexta, nós colocamos devocionais baseados no livro Café com Deus Pai. E então você se inscreve aí no nosso canal, se de repente está passando, vendo o conteúdo, você vai ver que devocionais aí do Senhor para as nossas Amém. vidas. Amém. Então se inscreve aí, ativa o sininho de todas para você não perder nenhum vídeo, porque o canal aí vai te notificar. É isso. Todos os dias, de segunda a sexta, às 6:30 da manhã, estamos aqui, prontos para sermos abençoados e abençoar a sua vida também, em nome de Jesus. E também convidamos você para a nossa live toda segunda-feira, 21 horas, também aqui no Instagram. Aí fazemos ao vivo, né? Sim. Aí tem Momento, louvor, momento de adoração com muito bom. louvor, intercessão, Sim. palavra, é uma benção. Nós temos a oportunidade de relacionar com o pessoal que está ao vivo, no A gente chat, interage, interage, né? muito E é bom. muito bom, é aquela coisa muito da hora, né? Às vezes chega um pedido de oração na hora, a gente para e intercede por aquela situação na hora, e a gente vai compartilhando a vida. É muito bom, muito bom. Muito bom. Vamos para a devocional de hoje? Vamos sim, vamos sim. Vamos ver o que Deus tem para a gente. E é meio que um complemento de ontem. Se você não viu de ontem, falou sobre perdão, quarta-feira, dia 26. Volta aí, vai lá, Isso. assista. E hoje a gente vai tratar sobre o olhar perdoador de Jesus. A frase, o arrependimento te lança novamente ao propósito. Amém. Amém? Amém. Vamos para o texto bíblico? Vamos sim. Lucas 22, 61. Lucas 22, 61 diz assim: Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Desconhecido aí. E triste. E triste, E né? triste. Nosso amigo Pedro, mas a gente também não faria diferente. Né? Vamos para a devocional? Existe um ditado popular que diz que os olhos são as janelas da alma, e o motivo disso se dá pelo fato deles transmitirem sentimentos de uma maneira muito sincera. Muitas vezes impedimos de esconder o que estamos sentindo. Jesus, em certa ocasião, nos ensina que os olhos refletem nossa alma, evidenciando assim o que há em nós, seja luz ou trevas. Pouco tempo após Pedro ser questionado por várias pessoas e ter negado conhecer Jesus, ele se depara com Cristo sendo carregado por seus captores, e o olhar que Jesus lança sobre ele é um olhar de amor e de perdão. Amém. E você sabe por que ele decidiu não condenar Pedro? Porque Jesus conhece nossas fraquezas muito mais do que nós mesmos. E mesmo quando erramos, ele nos olha com amor. Amém. Então, se em algum momento você errou, ou se algo de ruim aconteceu em sua vida, e sua escolha foi colocar um ponto final, sua decisão de ler este devocional hoje coloca você exatamente no local onde Deus quer, para lhe dar um novo destino. Deus quer recomeçar algo com você, independentemente das circunstâncias da vida, ou dos caminhos que você trilhou até aqui, Ele quer trabalhar em seu coração. Por isso, não importa o que você tenha feito ou o que fizeram a você, Deus Pai o vê com amor e está pronto para lançar no esquecimento todo o seu passado e abraçá-lo como filho. Então, sinta hoje esse olhar de amor que está sendo lançado para você, se arrependa, erga a sua cabeça e encare esse novo dia com a certeza de que você é amado e perdoado por Deus. Como Pedro, basta você se arrepender e voltar seus olhos para Jesus. E uma palavra hoje aí muito importante e que é a chave aí de você passar a ter uma nova vida, que é o arrependimento. Né?
Jesus, Deus, ele não nos condena eternamente por aquilo que nós fazemos de errado. Ele nos dá uma oportunidade de arrependimento. Amém. Amém. E ele sempre trata a gente com amor, né? E essa passagem de Pedro, fico imaginando Pedro, ele negou Jesus. Para você que não conhece o contexto, Jesus estava preso, né? E algumas pessoas estavam indagando ali, Pedro, você conhece, você conhece. E Pedro, por 3 vezes, falou, não sei quem é esse. E aí Jesus havia avisado a Pedro que ele faria isso. E você pode falar assim, mas então Jesus teve ódio, Pedro, não. O texto fala que Jesus, na mão dos seus captores, olhou para Pedro e um olhar de amor e de perdão. Então, hoje é bem direto, né? O Senhor, ele condena totalmente o erro, né? Mas ele ama aquele que erra, ele ama o pecador. E a palavra-chave aí que você consegue mudar a sua vida é se arrepender. Amém. Precisamos nos arrepender e começar uma nova vida. Sim. Passado, Deus joga no fundo do mar, né? Não se lembra daquilo mais que você fez, Senhor. apaga. E você diante de Cristo é uma nova criatura. E aí você começa uma nova vida. A gente tem como exemplo o próprio Pedro. Depois disso tudo que aconteceu, Pedro virou um dos maiores pregadores, o cara aí que fez atos até maiores do que Jesus. Então Deus tem um propósito para a sua vida, mas você precisa se arrepender daquilo que você de repente está fazendo de errado hoje, ou se você já fez, mas não se arrependeu, se arrependa e siga uma nova vida aí. Sim. Aquele momento ali de Pedro, quando a gente lê o versículo, né? É um momento triste, onde Pedro vive aquilo que Jesus tinha dito para ele, olha, você vai me negar hoje ainda. E ele achando que não, e quando ele cai em si, aquele olhar de Jesus penetra sua alma e ele tem a oportunidade de perceber o que fez de errado. Mas o restante da história de Pedro, como o Márcio já citou, nos mostra que aquele olhar de Jesus deu uma nova chance a ele, a chance dele se arrepender e dele voltar para o seu propósito. A gente vê na história um pouquinho mais à frente, Jesus morre, ressuscita e Pedro e alguns discípulos decidem voltar para a sua vida normal. Acabou, já foi. Voltar a ser pescador. Né? E aí Jesus tem um reencontro com ele. Esse reencontro assim, um dos textos também mais apaixonantes da Bíblia. Onde Jesus vai perguntar para Pedro 3 vezes, Pedro, você me ama? Então aquele olhar de Jesus não era um olhar de crítica, não era um olhar de, viu, eu estou vendo o que você está fazendo. Não, era um olhar de, meu filho, olha, perceba onde você está. Mas eu tenho ainda o meu propósito bem firme com você. Ele ainda está de pé. É isso aí. E aí Jesus vai ao encontro de Pedro, e Pedro volta, e Pedro é quem vai iniciar a igreja de Cristo, né? O primeiro sermão da igreja em Atos, pregado por Pedro, 3.000 almas se convertem. É um homem que o Senhor vai usar muito para a glória de Deus, nos anos seguintes, depois da subida de Jesus aos céus. Então, é isso. É o arrepender-se que vai fazer com que você zere a caminhada e recomece com Cristo. Então, hoje é dia de se arrepender. Hoje é dia de olhar para ver se tem pecado pendente aí. É dia de você fazer uma confissão de arrependimento, fazer uma oração de confissão. E a palavra do Senhor nos atesta, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Arrependa-se e venha e recomece com Jesus. A palavra do Senhor é cheia de momentos de encontro com Jesus, de pessoas que precisaram se arrepender. Sim. E ele sempre incisivo em não passar a mão no pecado, mas mostrar o amor pelo pecador. Temos a mulher adúltera, né? Aquela passagem aí que também todo mundo conhece. E Jesus foi indagada ali por aqueles que estavam próximos, porque ela tinha cometido
o adultério e estavam ali para apedrejar aquela mulher. Jesus falou: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aqueles homens largaram as pedras, saíram. E Jesus falou para aquela mulher: vá e não peque mais. Então Jesus demonstrou amor, mas ele condenou o pecado, ele condenou o erro. E aquela mulher teve a oportunidade de se arrepender. E como você tem hoje, como o Israel acabou de falar, faça uma oração de arrependimento. Não viva no pecado, não viva no erro. O autor fala que Jesus conhece as nossas fraquezas. Ele realmente conhece. Por isso que ele nos dá até esse olhar de amor, porque ele sabe que a gente é passivo de erro. Mas ele também conhece e ele te dá toda a oportunidade que você saia dessa condição de vida. Não é bom viver nessa condição de erro. Tem uma nova vida, uma vida próspera, uma vida feliz diante do Senhor, uma vida que você esteja galgando aí para buscar aí a melhor frase que está, a melhor versão. A melhor versão está ao lado de Cristo, né? Zerando os erros e vivendo aí a comunhão do Senhor. Que palavra abençoada hoje, que você possa estar fazendo essa oração, seja agora de manhã, seja na hora do almoço, à tarde, à noite, mas você não deixe passar o dia de hoje. Faça ainda hoje essa oração de confissão de pecado. Com certeza eu tenho pecado, Zé tem pecado, e a gente, como o Zé também lembrou do texto, possa confessar nossos pecados, porque nós temos alguém que nos justifica, né? E você possa fazer essa oração ainda hoje. Amém. Essa semana tem sido muito forte. Se você não assistiu às devocionais desde segunda-feira, assista, porque são temas muito atuais e necessários para a nossa vida estar cada vez mais alinhada ao propósito do Senhor. Amém. Vamos orar? Vamos sim. Senhor, muito obrigado pelo Senhor nas nossas vidas. Obrigada, Senhor. O Senhor não passa pano nos nossos pecados, mas o Senhor nos ama, nos mostra, através do Teu Santo Espírito, aquilo que nós temos errado e nos dá uma oportunidade de uma nova vida, através do arrependimento. Essa palavra hoje possa estar calando os nossos corações e sendo uma chave aí de mudança, de abrir portas para uma nova vida, uma vida em busca assim, de uma melhor versão nossa, mas uma vida que vai estar ao seu lado, buscando a santidade, trabalhando em nós os nossos erros, mas buscando sempre os acertos. Como Pedro, Pai, se tornou um grande homem no reino de Deus, possamos ser essas pessoas diante do Senhor e do seu reino. Muito obrigado porque o Senhor nos dá uma nova chance, Pai. É no nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Amém, amém. Deus abençoe seu dia. Não esqueça que a gente está com essa devocional todos os dias às 6h30 da manhã, no Instagram do Comunhão, Comunhão Adoração 2023, e também no nosso canal no YouTube, Comunhão e Adoração. Isso aí. Então, amanhã, sexta-feira, temos mais uma devocional e aguardamos vocês. Até lá, pessoal. Deus abençoe.